é necessário ter sacrifício? Por que vai ter sacrifício? Se Cristo já veio, por que vai ter sacrifício? Então vamos conversar sobre este assunto. Para falar sobre esse assunto, até anotei os pontos principais, porque é um assunto tão maravilhoso, que se a gente não tomar cuidado, a gente fica em um ponto só. E eu quero que vocês tenham uma visão muito ampla sobre isso, para que vocês não sejam enganados e para que vocês saibam que tem muita gente falando sim, mas muita gente que não entende, não conhece a palavra ou não é cristão. E então você precisa saber o que a palavra de Deus diz para nós cristãos em relação à novilha vermelha. Vamos então começar o nosso assunto. Eu quero começar do início. Aí você fala, e não dá para começar de outro lugar, não é? Quando eu falo de começar do início, eu estou falando de Gênesis. Eu estou falando de Bereshit em hebraico. E porque em hebraico, Bereshit é princípio. O princípio de todas as coisas. É o que nós encontramos no livro de Gênesis. Eu sou apaixonada pelo livro de Gênesis. Não sei quantos aqui são, mas eu sou apaixonada pelo livro de Gênesis. Porque ali você encontra o princípio, não só o fato de estar como primeiro livro, mas é o princípio de todas as coisas você encontra ali. O princípio da salvação, enfim, tudo o que Deus, o plano perfeito de Deus para nós. Se você pegar Gênesis e pega Apocalipse, você vê que Gênesis é onde tudo estragou e Apocalipse é onde tudo foi restaurado. Você vê o Éden de novo implantado por Deus, porque você vê a árvore da vida e os rios, todo aquele ambiente que a gente encontrava no Éden é restaurado em Apocalipse. Mas começando então de Gênesis, falando de sacrifício, no Éden, o Éden não foi criado para ter tristeza, para ter dor, ou para ter maldição, ou para ter sangue derramado. No entanto, devido ao pecado e ao grande amor de Deus, tudo isso aconteceu. O Éden, que era um lugar perfeito, quando Adão e Eva pecaram, está escrito em Gênesis capítulo 3, no versículo 21, que o Senhor procurou Adão. Adão, ele se escondeu da presença de Deus. Quando ele veio, o Senhor o chamou e ele respondeu. Adão não se arrependeu. Adão tentou justificar o seu erro. Ele não se arrependeu. Eva não se arrependeu. E o Senhor, no seu grande amor, ele matou um animal e ele vestiu a pele, com a pele deste animal, a Adão e Eva. Isso significa que houve derramamento de sangue. Isso quer dizer que o caminho de volta para o Éden só seria através de vida. Uma vida foi perdida e é sangue derramado, e para pagar o preço deveria ser com uma vida perfeita. Mas o animal que Deus matou e que nós não temos o nome do animal, eu creio que tenha sido um cordeiro, ele não era perfeito, é um animal. Deus só estava anunciando o sacrifício perfeito que viria na plenitude dos tempos, que é o Senhor Jesus. O sacrifício perfeito é o cordeiro morto desde a fundação do mundo, como está escrito em Apocalipse, capítulo 13, no versículo 8. Este é o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, antes mesmo de Adão e Eva pecarem. O Senhor, claro, na sua onisciência, ele já tinha dado o escape, ele já tinha planejado o plano perfeito, que é o plano da salvação. E é claro que durante todo o Antigo Testamento, nós tivemos muitos sacrifícios, não pouco, mas muitos sacrifícios. Porque a palavra sacrifício em hebraico significa korban. Korban, a palavra em hebraico é korban. Korban significa aproximar-se. O que o sacrifício faz é o homem que se afastou de Deus se aproxima de Deus através do derramamento de sangue. E quando nós falamos em derramamento de sangue, nós temos, como eu disse, o Antigo Testamento inteiro.
Olha, aconteceu o derramamento de sangue no tabernáculo durante os 40 anos no deserto. Mesmo depois que eles entraram na terra prometida, continuou o derramamento de sangue, as ofertas que eram uns animais, e ali em Levítico você tem todos os tipos de oferta, inclusive a novilha vermelha, que nós vamos falar. Depois do tabernáculo veio o primeiro templo edificado por Salomão, e ali animais eram sacrificados. Depois que Nabucodonosor destruiu o primeiro templo, voltou a ser construído o segundo templo, e ali também houve muito sacrifício. O segundo templo, no tempo de Herodes o Grande, ele transformou aquele templo que era simples comparado ao templo de Salomão, num templo muito suntuoso. O propósito ali era para mostrar para o mundo como ele era bom de construção, porque ele tinha megalomania, e ele, como um bom megalomaníaco, ele queria grandes construções para a honra do seu próprio nome. Então nós vemos que nós chegamos ao segundo templo. Quando a gente chega no segundo templo, Jesus frequentou o segundo templo. Jesus, ele estava ali, ele ensinou no segundo templo, ele subiu para o segundo templo em todos os 3 anos do seu ministério, e não só nos 3 anos do ministério. A gente vê quando ele tinha 12 anos, ele subiu, quando na sua consagração ele subiu, ou seja, ele subia para Jerusalém todos os anos com a sua família, e ali havia José, Maria, sacrificavam no templo. Então tinha sacrifício de animal mesmo quando Jesus nasceu, porque ele precisava ir para a cruz do Calvário para que esse sacrifício fosse interrompido. Mas então, enquanto ele teve o ministério aqui na terra, ele ainda havia sacrifício de animais. Tá bom, Jesus entregou a sua vida na cruz do Calvário. Ele, o Cordeiro de Deus, o sacrifício perfeito, o sangue precioso foi derramado, e a partir daquele momento não seria mais necessário o sacrifício de animais. É claro que enquanto Jesus morreu, e o sacrifício de animais continuava a ser realizado no segundo templo durante muito tempo, até o ano 70 depois de Cristo. Mesmo Cristo tendo morrido, o sacrifício continuava para judeus que não tinham reconhecido Jesus como Messias, como Cordeiro de Deus. Você está entendendo? Agora eu já estou falando de 2 posições. Até Jesus, todos iam para o templo sacrificar. Havia derramamento de sangue. Aliás, nós temos em Levítico 16 uma imagem muito bonita, que é o bode expiatório. Essa expressão veio até nós, bode expiatório, mas ela veio de Levítico 16. No dia do perdão, do Yom Kippur, 2 bodes eram colocados diante do sumo sacerdote. Ele colocava a mão sobre os bodes, ele meio que falava que os pecados da nação iria sobre o bode, e o bode que fosse escolhido entre os 2 bodes para ser o bode expiatório, claro que eu estou explicando bem rápido, tá? Então, o bode que era escolhido para ser o bode expiatório era levado lá para o deserto da Judéia, e ele era atirado de um precipício, e se o sacrifício fosse aceito por Deus, essa era a tradição entre eles. O cordão que tinha ficado na mão do sumo sacerdote lá no templo, que era vermelho, por milagre, isso é o historiador Joséfos que diz, né? Que aquele cordão ficava branco por milagre. E o interessante é que Joséfos, ele registrou que no ano em que, ele fala do ano em que isso parou de acontecer, o cordão não ficava mais branco. E aí, quando a gente vai ver, foi no ano em que Jesus ele se sacrificou, ou seja, ele entregou a sua vida como sacrifício vivo. E aí você pensa, que interessante, Deus estava dizendo, olha, eu não quero mais sacrifício de animais, agora ele já fez de uma vez por todas. No entanto, Deus permite algumas coisas
que é justamente para chamar atenção. Mas mesmo assim, as pessoas não entenderam. No ano 70 depois de Cristo, o templo foi destruído pelo Império Romano. E desde o ano 70 depois de Cristo até nós, não há sacrifício. Então, não há sacrifício para judeus, não há sacrifício para cristãos. Mas por que não há sacrifício para judeus? Porque não tem templo. Porque se eles não podem sacrificar fora do templo, é só no templo. Então, como não tem o templo, não tem sacrifício. Mas mesmo quando o templo ele for construído, vai ser necessário algo. Então, eu vou ver se até aqui tem alguma pergunta, porque eu acho que você conseguiu me acompanhar, não é? Então, aqui, deixa eu ver se tem alguma pergunta. Deixa eu falar uma coisa. Aqui não é lugar de grosseria. Pôncio Ataíde, aqui não é lugar de grosseria. Eu estou ensinando e mostrando o tempo todo que para nós cristãos não é necessário o sacrifício. Eu não entendi a agressividade do seu comentário e você não precisa ficar aqui, tá bom? Então, eu convido você, já que você não é agressivo, a ir para um canal onde você vai poder lançar a sua agressividade sem sentido, porque aqui eu estou ensinando, eu estou falando do Éden até nós. Eu estou explicando com muitos detalhes aonde não foi mais necessário sacrifício de animais. Eu estou falando de duas visões, porque muitos vídeos que estão falando da novilha vermelha estão falando só da visão judaica. Eu estou falando da visão cristã e da visão judaica. Portanto, para todos os que aqui estão e que estão dispostos a aprender, eu vou repetir. Para nós cristãos, não é mais necessário sacrifício, porque Cristo é o sacrifício perfeito. Cristo é o nosso sacrifício perfeito. E Deus deixou bem claro isso, que a partir de Cristo nós não precisamos mais de sacrifício de animais. O sacrifício foi aceito, porque ele é puro, porque ele foi o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Hoje, através de Cristo, nós andamos por um novo e vivo caminho, chegamos ao trono da graça, aonde nós recebemos socorro em tempo oportuno, tá bom? Eu só não consigo aqui excluir, porque eu não estou no meu principal, né? Onde eu tenho a capacidade de retirar pessoas que são agressivas e como eu disse, aqui é um canal livre. Bom, voltando, respirando fundo e exercendo o domínio próprio, vamos continuar. Como eu disse e estava deixando bem claro, que até o dia em que Jesus derramou o seu sangue, no mesmo dia, animal foi sacrificado. Tanto que a cruz do Calvário foi de 9 horas da manhã, quando ele foi crucificado, até 15 horas da tarde. 15 horas era o momento do sacrifício do Cordeiro Pascual. Neste ano em que Jesus se sacrificou, neste exato momento, às 15 horas, Jesus entregou o seu espírito para mostrar que ele interrompia o sacrifício de animais. Não seria mais necessário. Agora tinha chegado o tempo da plenitude e nós agora recebemos salvação, redenção, reconciliação, todos os benefícios que temos na salvação.